Olá, senhores. Meu nome é Arimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é associação de resistores. Associação de resistores. O circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica ôhmica ligados em série, paralelo ou ainda uma associação mista. Então, toda vez que você tem resistores ligados um ao outro, dois ou mais resistores interligados ou ligados, nós podemos dizer que esses resistores estão associados. Nós associamos resistores com qual objetivo? Um deles é você simplificar o circuito elétrico. O outro deles é você aumentar ou você diminuir a resistência de determinado dispositivo. Então, você quer um resistor com uma resistência maior, você pode fazer uma associação. Ou então, você quer um resistor com uma resistência menor, você pode fazer esta associação. Lembrando que a associação de resistores pode ser em série, em paralelo ou então mista. Lembrando que a associação mista é uma mistura da associação em série e da associação em paralelo. Então aqui você tem elementos de um circuito que possui uma certa resistência, por exemplo, uma lâmpada. Essa lâmpada aqui é chamada de A, você tem outra lâmpada chamada de B e aqui você tem uma lâmpada chamada de C. Essas lâmpadas, olha, estão interligadas, uma ligada à outra. Então significa dizer que elas estão associadas. Como são elementos que possuem resistência, então nós podemos chamar isso de uma associação de resistores. Observar que essas lâmpadas elas estão ligadas uma em seguida da outra. Então nós podemos dizer que essa ligação aqui, ó, é uma ligação em série. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar tipos de associação de resistores. Primeiro tipo é a associação em série. Então, quando dois ou mais resistores estão ligados em série, quando eles estão ligados um em seguida do outro. Ou seja, quando os resistores eles possuem apenas um elemento em comum. Quando eles possuem apenas um ponto em comum. Vamos lá. Os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, toda vez que os resistores estão ligados em série, a corrente elétrica ela é a mesma. Por exemplo, se você tem duas lâmpadas ligadas em série, então a corrente elétrica que passa pela primeira lâmpada é igual à corrente elétrica que passa pela segunda lâmpada. Então, quando os dispositivos resistivos estão ligados em série, a corrente elétrica é a mesma. Na associação ou na ligação em série, todos os elementos ligados estão conectados ao mesmo ramo do circuito. De modo que o terminal de um dos resistores está diretamente ligado ao terminal do próximo resistor. Vamos lá ver esse exemplo aqui. Então aqui você tem uma lâmpada que eu chamei de A, né? Aqui você tem outra lâmpada chamada de B e outra lâmpada chamada de C. A corrente elétrica que vai passar pela lâmpada A é a mesma que passa pela lâmpada B, que é a mesma que passa pela lâmpada C. Então a corrente elétrica aí, senhores, quando a associação é em série, ela é a mesma. Outra observação. Todos os elementos estão ligados no mesmo ramo. Então observe só, qual é o ramo? Isso aqui, ó. Esse percurso aqui, ó, ele é único. Então, significa dizer que todos os elementos estão ligados no mesmo ramo. Outro, o terminal de um dos resistores está diretamente ligado ao terminal do próximo resistor. Por exemplo, ó, esse resistor, que seria essa lâmpada A, está ligado bem aqui, ó, ao resistor B, que seria a lâmpada B, e ao resistor C, que seria a lâmpada C. Outra imagem que representa isso, ó. Aqui eu tenho três resistores, que poderia ser três lâmpadas, ó. Resistor R1, resistor R2, o resistor R3. Observe, entre o resistor R1 e o resistor R2 existe um terminal, ó, um ponto em comum. E aqui, ó, entre o resistor 2 e o resistor 3 existe bem aqui, ó, um ponto em comum. Observe, senhores, que eles pertencem ao mesmo ramo, ó.
essa reta aqui, significa dizer que eles pertencem ao mesmo ramo. Isso significa dizer que a corrente elétrica que passa pelo resistor 1, ela vai passar pelo resistor 2, depois ela passa pelo resistor 3. Então, a corrente elétrica que percorre esta associação é a mesma. Essa é a primeira característica de resistores associados em série. A corrente elétrica é a mesma. Como é que eu calculo, senhores, o que nós chamamos de resistência equivalente? O que seria resistência equivalente? Resistência equivalente, por exemplo, numa associação, eu tenho vários resistores. Eu tenho aqui o resistor R1, R2, R3 e R4. Esses resistores estão ligados em série. A corrente elétrica passa pelo resistor 1, depois ela passa pelo resistor 2, depois pelo resistor 3, depois pelo 4. Então, esses resistores R1, R2, R3, R4, eles estão ligados ao mesmo ramo. Eles possuem um ponto em comum. Nesse caso aqui, esse ponto, este e este outro ponto. Possuem terminais em comum. Então, senhores, que seria a resistência equivalente? A resistência equivalente seria, por exemplo, eu substituir esses 4 resistores por um único resistor, que vai provocar o mesmo efeito desses 4 resistores ligados em série. Então, esse resistor único que substitui esses 4 resistores e provoca o mesmo efeito, nós chamamos de resistor equivalente, ou seja, ele se equivale a esses 4 resistores ligados em série. E como é que eu faço para calcular a resistência equivalente em uma associação de resistores em série? Ora, senhores, para você fazer esse cálculo, basta você somar as resistências. Por exemplo, quem vai ser a resistência equivalente nesse caso aqui? Vai ser o resistor R1, mais o resistor R2, mais o resistor R3, mais o resistor R4. Então, basta você somar esses 4 resistores aqui e aí você consegue calcular a resistência equivalente. Vamos supor, por exemplo, que o resistor R1 seja igual a 1 ohm. Essa é a resistência dele. O resistor R2 seja igual a 3 ohm. O resistor R3 seja igual a, por exemplo, a 5 ohm. E o resistor R4 seja igual, por exemplo, a 6 ohm. Então, quem seria, nesse caso aqui, a resistência equivalente? Ora, a resistência equivalente nesse caso aqui, como eles estão ligados em série, um em seguida do outro, a corrente elétrica é a mesma, eles possuem um único ponto em comum, aí você vai somar. Vai ser quem? O R1 mais o R2 mais o R3 mais o R4. Então vai ficar assim, R1 mais R2 vai ser igual a quanto? 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 9 mais 6, 15. 15 o quê? 15 ohm. Então, nesse caso aqui, a resistência equivalente é igual a 15 ohm. Então, você pode substituir esses 4 resistores por um único resistor, que nós vamos chamar de resistor equivalente, REQ, resistor equivalente, igual a quanto? Igual a 15 ohm. Então, senhores, em uma associação em série, para você calcular a resistência equivalente, você soma as resistências, tá bom? Aqui eu coloquei resistência equivalente, fórmula geral, associação em série, R1 mais R2 mais R3, mais resistências mais, até o Rn. Quem é esse Rn, professor? É o enésimo resistor, ou seja, é o último resistor. Nesse caso aqui, esse Rn é quanto? É 4. Então, vai ser quem? R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, essa é a forma de você calcular a resistência equivalente. Outra coisa, senhores. Numa associação em série, cada resistor você vai ter uma queda de tensão elétrica. Por exemplo, quem vai ser a diferença de potencial total? A diferença de potencial vai ser quem? O potencial do ponto A até o ponto B, mais o potencial do ponto B até o C, mais o potencial do ponto C a D, mais o potencial do ponto D a E. Então, em cada um desses resistores, você vai ter uma queda de potencial. E quem vai ser a diferença de potencial total? Ora, vai ser a diferença de potencial no ponto
no resistor R1, que é o ponto A a B. A diferença de potencial no resistor R2 vai ser a diferença de potencial do ponto B a C. A diferença de potencial no resistor R3 vai ser a diferença de potencial do ponto C ao ponto D. E a diferença de potencial no resistor R4 vai ser a diferença de potencial do ponto D ao ponto E. E quem é a diferença de potencial total? Vai ser a soma de todos esses potenciais, ok? E como é que eu faço se você quer calcular, por exemplo, o potencial total, a diferença de potencial total? Você pode fazer assim, ó, usando a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Diz que a tensão, ou seja, a diferença de potencial, é igual a resistência vezes a corrente. Ora, se eu quero calcular a diferença de potencial total, eu vou pegar a resistência equivalente, tá bom? Vezes quem? A corrente elétrica. Como eles estão em série, a corrente elétrica é a mesma. Então, a diferença de potencial que nós chamamos de V é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Como é que eu calculo a resistência equivalente? Numa associação em série, é só você somar as resistências, tá bom? É só você somar as resistências. Agora, senhores, vamos falar sobre associação de resistores em paralelo. O que seria isso, senhores? Na associação em paralelo, os resistores encontram-se ligados ao mesmo potencial elétrico. Então, senhores, na associação de resistores em paralelo, todos os resistores possuem a mesma diferença de potencial. Por que eles possuem a mesma diferença de potencial, professor? Porque eles estão ligados ao mesmo potencial. No entanto, senhores, a corrente elétrica que atravessa cada resistor pode ser diferente. Quando é que isso pode ocorrer? Quando é que as correntes elétricas podem ser diferentes? Caso os resistores apresentem resistências elétricas diferentes. Então, se você tem resistores ligados em paralelo e esses resistores possuem resistências diferentes, eles vão ser percorridos por correntes elétricas diferentes. Aqui, doutores, eu tenho um exemplo de uma associação de resistores em paralelo. Por exemplo, aqui, esse potencial aqui, eu vou chamar, por exemplo, de A. Esse aqui também está ligado ao mesmo ponto, então só pode ser A. Esse aqui só pode ser A. Então, aqui você tem o outro potencial, o outro ponto, eu vou chamar de B. Esse aqui só pode ser B. Esse aqui também é B. Então, observe só, esse resistor aqui, essa lâmpada, ela está ligada ao mesmo potencial dessa outra lâmpada, potencial A, e aqui, a outra lâmpada C também está ligada ao potencial A. Do outro lado, está ligado ao potencial B, potencial B, potencial B. Isso significa dizer que essas três lâmpadas, A, B e C, elas possuem os mesmos potenciais. Ou seja, elas possuem a mesma diferença de potencial. E quem vai ser a diferença de potencial? Vai ser a diferença de potencial dessa pilha aqui. Por exemplo, se a diferença de potencial dessa pilha for igual a 1,5 volts, qual a diferença de potencial da lâmpada A? 1,5. Qual a diferença de potencial da lâmpada B? 1,5. Qual a diferença de potencial da lâmpada C? Também 1,5 volts. Então, na associação em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Quando é que eu sei que eles estão ligados em paralelo? Quando eles possuem os mesmos extremos, ou seja, quando eles possuem o mesmo potencial elétrico. Outra representação aqui, você tem aqui, vou chamar esse ponto bem aqui, de A. Vou chamar esse ponto bem aqui de B. Por exemplo, quais são as extremidades desse resistor aqui, que eu chamei de R1? Uma extremidade, é A outra é B. Qual a extremidade do resistor R2? Uma extremidade é A outra é B. Do resistor R3, uma extremidade é A outra é B. Então, esses três resistores, eles possuem os mesmos extremos? Possuem. Então, eles estão ligados em paralelo, tá bom? Eles estão ligados em paralelo. E como é que eu faço para calcular a resistência equivalente em uma associação em paralelo? Por exemplo, aqui, você tem o resistor R1, R2, R3. Esses resistores estão ligados em paralelo? Sim. Por quê, professor? Porque eles possuem os mesmos extremos. Quem é o extremo? Se aqui você chama de A, aqui você chama de B,
Por exemplo, qual a extremidade do resistor R1? Uma extremidade é a outra extremidade é B. Do resistor R2, uma extremidade é a outra é B. Do resistor R3, uma extremidade é a outra extremidade é B. Então, esses três resistores, eles possuem os mesmos extremos? Sim. Então, eles estão ligados em paralelo. Como é que eu calculo a resistência equivalente? Aí você vai aplicar essa formulazinha bem aqui, ó. A resistência equivalente desses resistores, de uma associação de resistores em paralelo, você faz, ó, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos, ou seja, é igual ao inverso do resistor R1 mais o inverso do resistor R2 mais o inverso do resistor R3. Se eu tiver mais resistores, vai ser mais o inverso do resistor R4, mais o inverso do resistor R5, assim sucessivamente, até o último resistor. Então, numa associação em paralelo, para você calcular a resistência equivalente, você faz a soma dos inversos. Isso aqui, ó, é a regra geral, tá bom? Qual é a diferença de potencial aqui, professor? Ora, o potencial aqui vai ser quem? O potencial do resistor R1 é igual ao potencial do resistor R2, que é igual ao potencial elétrico do resistor R3. Ou seja, numa associação em paralelo, o potencial elétrico é o mesmo. Já a corrente elétrica total, que nós chamamos de I, ó, a corrente elétrica total, vai ser quem? Vai ser a soma das correntes elétricas em cada resistor. Então, essa corrente elétrica aí, quando ela chega bem aqui, ó, nesse ponto A, que nós chamamos de nó, ela vai se dividir em três, ó. Vai se dividir em R1, ela vai se dividir, ó, em R2 e ela vai se dividir em R3. Se esses resistores aqui, ó, R1, R2 e R3 são iguais, então essas correntes I1, I2 e I3 vão ser iguais. Se esses resistores R1, R2 e R3 são diferentes, essas correntes elétricas aqui, ó, I1, I2 e I3 vão ser diferentes, tá bom? Como é que eu calculo a corrente elétrica total? Só você somar I1 mais I2 mais I3, tá bom? Só você somar I1 mais I2 mais I3. Senhores, aqui nós temos alguns casos particulares de associação de resistores em paralelo. Como é que eu calculo a resistência equivalente? Por exemplo, calcular a resistência equivalente de somente dois resistores em paralelo. Ora, se você tem dois resistores em paralelo, por exemplo aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, ó. Você tem dois resistores em paralelo, ó. Aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, por exemplo. Aí você tem um resistor aqui, ó, R1. E aqui você tem outro resistor, chamado de R2. Se você tem somente dois resistores, por exemplo, R1 e R2, como é que você pode calcular a resistência equivalente? Você pode usar a regra geral ou então você usa essa formulazinha aqui, ó, que ela é mais fácil. Você chama ela de produto pela soma. Então, a resistência equivalente vai ser quem? O R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2. Então, você faz o produto dividido pela soma, tá bom? Essa é uma dica. Outro caso bem específico é se você tem N resistores idênticos. Então, você tem vários resistores idênticos que encontram-se ligados em paralelo. Ora, se você tem vários resistores idênticos ligados em paralelo, por exemplo aqui, ó, eu vou desenhar aqui três resistores, ó, ligados em paralelo. Aqui você tem um ponto B, aqui você tem um ponto A e aqui você tem um resistor. Você chama esse resistor, aqui você tem outro resistor e aqui você tem outro resistor. Vamos supor que esse resistor seja de 10, esse aqui também de 10, esse aqui também de 10. Ou seja, esses três resistores possuem a mesma resistência. Como é que eu calculo a resistência equivalente deles? Ora, você faz a resistência equivalente, vai ser quem? A resistência do resistor dividido pelo número de resistor. Ora, quanto é a resistência dele? Não é 10? Quantos resistores eu tenho? 1, 2, 3. Então, vai ser 10 dividido por 3. Aí, só você dividir 10 dividido por 3, vai dar 3,33331. Então, toda vez que você tem resistores idênticos em paralelo, como é que você calcula a resistência equivalente?
Você pega a resistência, divide pelo número de resistores. Professor, e se eu tiver 2 resistores em paralelo, como é que eu posso calcular isso de forma mais rápida? Você faz a resistência equivalente é igual ao produto dividido pela soma. Aí como é que eu faço isso? Você pega um resistor R1, multiplica pelo resistor R2, e aí você divide pelo resistor R1 mais o resistor R2. Você faz o produto dividido pela soma. Vamos ver alguns exemplos. Vamos lá. Exercício. Primeira questão. Determine, opa, esse aqui é um D maiúsculo, viu? Determine a resistência equivalente e a corrente elétrica que percorre cada resistor. Então, senhores, nessa questão ele quer para a gente calcular quem? A resistência equivalente e a corrente elétrica que percorre cada resistor. Então, a primeira coisa que você faz é tirar os dados. Ó. Aí você vai chamar, ó, esse resistor chama de R1, então R1 é igual a 20, esse aqui chama de R2, R2 é igual a 10, esse aqui eu chamo de R3, R3 é igual a 30. Então, você pode dar nome aos resistores. Chama esse de R1, esse aqui de R2, esse aqui de R3. Então, você tem R1 20, R2 10 e R3 30 ohm. E aqui você tem quanto é a diferença de potencial. Olha, a diferença de potencial estabelecida por essa fonte aqui é igual a quanto? 30 volts. O que ele quer para a gente fazer? Calcular ó, a resistência equivalente. Resistência equivalente eu chamo de REC. R e EC de equivalente. E que é para a gente calcular a corrente elétrica, o I, que percorre cada resistor. Então aqui eu tenho, esse traço maior significa dizer que o potencial é positivo, esse traço menor significa dizer que o potencial é negativo. Então a corrente elétrica I, ó, que é a corrente elétrica I, ela vai passar pelo resistor de 20, depois ela vem aqui, ó, e ela passa pelo resistor aqui, ó, de 10, depois ela passa, vem aqui, ó, e passa pelo resistor de 30, até chegar desse outro lado. Então, essa corrente elétrica aí, ó, ela só tem um caminho a percorrer. Se a corrente elétrica só tem um caminho a percorrer, significa dizer o quê? Que esses resistores, eles estão ligados em série. Os resistores estão ligados em série. Então, esta associação ó, é uma associação de resistores em série. Observe só, a corrente elétrica passa pelo de 20, depois ela passa pelo de 10, depois ela passa pelo de 30. A corrente elétrica só tem um caminho a seguir. Isso significa dizer que os resistores estão ligados em série. Então, como é que eu calculo a resistência equivalente? Numa associação em série, senhores, a resistência equivalente, você soma as resistências. Então, você vem R1 mais R2 mais R3. Eu não tenho 3 resistores, então só você soma esses 3. Então, vai ficar quem? Quanto é o valor de R1? 20. Quanto é o valor de R2? 10. Quanto é o valor de R3? 30. Então, a resistência equivalente é igual a 20 mais 10, 30. 30 mais 30, 60. Então, a resistência equivalente ó, é igual a 60 o quê? 60 ohm. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esses 3 resistores aqui, ó, ligados em série, por um único resistor de 60 ohm. Isso porque esse resistor de 60 ohm ele é equivalente a esses 3 aqui ligados em série. Então, fazendo o desenho novamente, ó, eu substituí os 3 resistores por um de 60 e aqui eu tenho a fonte, tá bom? O que eu vou fazer agora? Calcular a corrente elétrica. Aí eu falei para você o seguinte, em uma associação em série, a corrente elétrica é a mesma. O que ele quer para a gente fazer? Ele diz assim, ó, a corrente elétrica que percorre cada resistor. Ora, como eles estão ligados em série, a corrente elétrica é a mesma. Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 é igual à corrente elétrica que passa pelo resistor R2, que é igual à corrente elétrica que passa pelo resistor R3. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, eu tenho que tensão ó, é igual a quem? A resistência vezes a corrente. Então, quem vai ser a corrente elétrica? Vai ser a tensão dividido pela resistência. Que resistência é essa, professor? Vai ser o quê? Como a corrente é a mesma, então eu vou usar a resistência equivalente. Então, I é igual a tensão dividido pela resistência equivalente. Então, I é igual. Quanto é a tensão? Quanto é o valor de V? V é igual a 30. 30 é o quê? 30 volts. Dividido pela resistência equivalente. Quanto é a resistência equivalente que nós calculamos? 60. Então, 30 dividido por 60, corta o zero de cima com o zero de baixo, fica 3 dividido por 6.
3 dividido por 6 é igual a 0,5. 0,5 o quê? 0,5 amperes. Então, senhores, o resistor R1 ele vai ser percorrido por uma corrente de 0,5 amperes, o resistor R2 vai ser percorrido por uma corrente de 0,5 amperes e o resistor R3 também vai ser percorrido por uma corrente de 0,5 amperes. Isso porque a associação é em série. Na associação em série, a corrente elétrica que atravessa os resistores, ela é a mesma, ok? Ela é a mesma. Vamos lá. Segunda questão. Determine a resistência equivalente e a corrente elétrica que percorre cada resistor. Então, de acordo com essa figura aqui, eu tenho dois resistores. Ó. Eu tenho o resistor de 3 ohm e tenho o resistor de 6 ohm. E aqui eu tenho uma fonte de alimentação de 12 volts. Aqui ó, é o maior potencial, aqui o menor potencial. Então, a corrente elétrica vai sair do maior potencial, ó, e vai até o menor potencial. Só que quando ela chega bem aqui, ó, ela tem dois caminhos a seguir. Ela pode ir para cá, seguir esse caminho, ou ela pode vir para cá, seguir esse outro caminho. O que ela vai fazer? Ela vai se dividir. Então, a que passa pelo resistor de 3 ohm é chamada de I1. A que vai para o resistor de 6 ohm é chamado de I2. Aí chega bem aqui, ó, nesse outro ponto que nós chamamos de nó, ela se junta novamente, formando novamente a corrente elétrica I. Observe só, senhores, que a corrente elétrica, ela tem aqui, ó, quando ela chega nesse ponto, ela tem dois caminhos a seguir. Então, significa dizer que esses resistores, eles não estão ligados em série. Então, ele só pode estar ligado em quê, professor? Vamos ver se é em paralelo. Ora, quando dois ou mais resistores estão ligados em paralelo, quando eles possuem extremos em comum. Por exemplo, eu vou chamar esse extremo aqui, ó, de A, eu vou chamar esse outro extremo bem aqui, ó, de B. Por exemplo, quais são as extremidades do resistor de 3 ohm? Uma extremidade é B, a outra extremidade é A. Qual a extremidade do resistor de 6? Uma extremidade é B, a outra extremidade é A. Então, esses dois resistores possuem os mesmos extremos? Possuem. Então, eles estão ligados em paralelo. Então, o que ele quer para fazer? Ele não quer para a gente calcular a resistência equivalente? Então, a resistência equivalente de uma associação em paralelo. E quer para a gente calcular a corrente elétrica. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que temos que fazer é tirar os dados. Então, eu vou dizer que esse aqui, ó, é o resistor R1. E vou dizer que esse outro resistor de 6 aqui, ó, é o resistor R2. Tá bom? Quanto é a fonte de alimentação? É 12 volts. O que ele quer para fazer? Calcular a resistência equivalente e quer para a gente calcular a corrente elétrica que atravessa cada um desses resistores. Então, a corrente elétrica, como os resistores são diferentes, ó, um é de 6 ohm, um é de 3 ohm, o outro é de 6, então, como eles possuem resistências diferentes, né, e eles estão ligados em paralelo, então eles vão ser percorridos por correntes elétricas diferentes. Então, como é que eu calculo a resistência equivalente? Ora, eu posso usar a regra geral, mas aqui, como esses dois resistores, ó, eu tenho somente dois resistores ligados em paralelo, eu posso usar a regrinha, ó, produto dividido pela soma. Então, eu vou pegar quanto é o valor, quanto é o resistor R1? Não é 3? Quanto é R2? Não é 6? Então, eu vou pegar, ó, 3 vezes 6. Dividido por quem? Pelo resistor R1, que é 3, mais o resistor R2, que é 6. Então, vai ficar 3 mais 6. Substituindo, nós temos, ó, a resistência equivalente é igual ao produto R1 vezes R2. Quanto é R1? 3. Vezes, quanto é R2? 6. Então, vai ficar 3 vezes 6. 3 vezes 6 vai dar quanto? 18. Dividido por quem? Pela soma. R1 mais R2. Quanto é R1? 3. Quanto é R2? 6. Aí, 3 mais 6, 9. Então, a resistência equivalente vai ser quem? 18, ó, dividido por 9. Então, a resistência equivalente vai ser igual a quanto? A 2 ohm. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos substituir, ó, esses dois resistores por um único resistor, que eu chamo de resistor equivalente. De quanto é o valor dele? O valor dele é igual a 2 ohm. Tá bom? O valor dele é igual a 2 ohm. Depois, senhores, nós vamos calcular quem? A corrente
elétrica que atravessa cada um desses resistores. Ora, como eu já sei que a tensão é a mesma, já que eles estão ligados em paralelo, todos os resistores ligados em paralelo, senhores, a tensão, a diferença de potencial nos terminais desses resistores é a mesma. Então, quem vai ser a corrente elétrica I1? Ora, a corrente elétrica I1 vai ser quem? A tensão dividida pela resistência R1. Então, a corrente elétrica I1 vai ser igual. Quanto é a tensão? O valor de V? V é igual a 12. Quanto é o valor de R1? R1 é igual a 3. Então, vai ficar 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá igual a 4. Então, a corrente elétrica I1 que atravessa o resistor R1 é igual a 4 amperes. Quem vai ser a corrente elétrica I2 que passa pelo resistor de 6? Ora, vai ser quem? A tensão V dividido pela resistência R2. Ora, quanto é o valor da tensão? Ela é igual a 12. Quanto é o valor da resistência R2? 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. 2 o quê? Amperes. Observar o seguinte, senhores, o resistor R1 ele é atravessado por uma corrente de 4 amperes e o resistor R2 ele é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Observe só, entenda o seguinte, o que é resistência? Resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica. Ora, senhores, quem tem maior resistência? Não é o resistor de 6? Então, a oposição à passagem da corrente elétrica que ele vai oferecer é maior. Então, se ele tem maior resistência, então a corrente elétrica que vai passar por ele vai ser menor, vai passar menos corrente elétrica. Por quê? Porque a resistência dele é maior. Então, por isso que a resistência do resistor R2 deu 2 amperes, enquanto que a resistência do resistor R1 deu 4. Observar também o seguinte, senhores, o resistor R2, o valor dele é 6. É o dobro do valor de quem? Do resistor R3. Então, a corrente elétrica do resistor R1, né, ela vai ser quem? O dobro da resistência da corrente do resistor R2. Então, um é 4, o outro vai ser quanto? Vai ser 2, tá bom? Vai ser 2 amperes. Senhores, muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até mais e se cuidem.